Atenas e Esparta. As polis gregas eram governadas no início pelos eupátridas, grandes proprietários de terras, que exerciam uma forma de governo chamada de aristocracia, das palavras gregas aristos, que significa os melhores, e kratos, que significa poder. Ou seja, era uma forma de governo hereditária onde o poder era exercido pelos nobres considerados os mais capacitados. Essa forma de governo corrompeu-se, dando origem à oligarquia, das palavras oligos, que significa poucos, e arquia, que significa governo. Ou seja, era uma forma de governo onde o poder era exercido por pequeno grupo de pessoas, não necessariamente nobres, e nem era um governo hereditário. A cidade de Atenas recebia muitos estrangeiros, chamados de metecos, devido ao comércio marítimo. Com o fortalecimento econômico das camadas intermediárias, como os artesãos, chamados de demiurgos, e comerciantes, a luta de classes resultaram em mudanças nas formas de organização política da sociedade. Reforma de Drácon. O legislador Drácon fez reformas tão cruéis que até hoje o termo reforma draconiana se refere a leis muito rígidas que prejudicam a população. As reformas de Drácon previam pena de morte para vários crimes, mas ela foi importante para romper com a tradição de leis orais feitas pelos eupátridas. Foi o primeiro código de leis escrito de Atenas. Reforma de Solon. Solon aperfeiçoou as reformas de Drácon e aboliu a escravidão por dívida, grande reivindicação das camadas populares de Atenas, e estabeleceu critério de renda para a participação política. Essa regra também enfraqueceu os eupátridas. No entanto, essas reformas não foram suficientes para pacificar os conflitos e grupos radicais tomaram o poder e instituíram a tirania, forma de governo ilegítimo onde um líder ou um pequeno grupo toma o poder à força e o exerce por meios violentos e autoritários. Se diferenciava da oligarquia e da aristocracia porque aquelas eram formas de governo das elites tradicionais de Atenas, os eupátridas. Os tiranos eram os novos ricos, geralmente comerciantes ou pequenos proprietários que enriqueceram. O mais importante foi Pisístrato, que fez a reforma agrária em Atenas e por isso conquistou apoio popular. Mas as lutas de classes continuaram em Atenas. Por isso foram necessárias novas reformas para atender os interesses da sociedade. A reforma mais importante foi feita por Clístenes. Ele reorganizou os demos de tal forma que eles fossem formados por pessoas de diversas condições sociais e deveriam ter proporcionalmente o mesmo número de representantes políticos, escolhidos por sorteio ou por votação nos centros de decisões. Estava criada a democracia, das palavras demos, que significa povo, e kratos, que significa poder. Os crimes políticos eram punidos com o ostracismo, isto é, o exílio da cidade por 10 anos. O principal órgão de decisões era a Eclésia, que significa Assembleia, onde, por meio do voto direto, as decisões seriam tomadas. Era, portanto, uma democracia direta. Havia um conselho formado por 500 cidadãos, o Bulé, com o objetivo de preparar os projetos que seriam votados pela Eclésia. Havia também os cargos de estrategos, nos quais eram eleitos os que possuíam competência técnica para exercê-lo. Era composto por 10 cidadãos com mandato de 1 ano. Mas somente os cidadãos de Atenas podiam participar das decisões políticas. Estavam excluídos os estrangeiros, os escravos e as mulheres. Em Atenas, as mulheres estavam proibidas de exercer funções públicas e ficavam restritas nas casas a um local chamado gineceu. Durante o governo de Péricles, a democracia grega foi aperfeiçoada. Ele instituiu a mistoforia, que era a remuneração para cargos públicos, com o objetivo de permitir a participação dos mais pobres na política e estimulou as artes e a filosofia. Seu governo foi tão importante para a história de Atenas que é considerado o século de Péricles. Esparta. Esparta era uma cidade-estado localizada na Lacedemônia, uma região da Grécia sem acesso ao mar Mediterrâneo. Sua economia era de base agrícola e sua educação era voltada para a formação do corpo na arte da guerra. A sociedade era dividida da seguinte maneira: tinha os espartanos, descendentes dos dórios e únicos com direitos políticos; os periecos, descendentes dos aqueus, povo dominado, dedicavam-se ao comércio e ao artesanato; e lotas, populações escravizadas por motivo de guerra. Politicamente, Esparta era uma diarquia, ou seja, um regime político exercido por 2 reis no governo. Havia um órgão chamado de Gerúsia, um conselho de anciãos composto por 28 homens com mais de 60 anos de idade, que eram chamados de gerontes. A partir do século VII a.C., surgiu a Ápela, uma assembleia na qual participavam os homens com mais de 30 anos de idade.
Nela eram aprovadas ou não as decisões tomadas pelos gerontes. Havia ainda 5 membros de um conselho executivo chamado de Eforato, os Éforos. A educação de Esparta era toda voltada para a formação de guerreiros e começava a partir dos 7 anos para os homens. Nessa idade, eles eram afastados das mães e iam morar com outros meninos em acampamentos onde eram submetidos a difíceis condições de vida, algo que os forçava a lutar pela sobrevivência. Eram estimulados a agir com coragem e esperteza. Poderiam até roubar para sobreviver, mas não poderiam ser pegos nesse ato, pois senão seriam punidos exemplarmente. As mulheres também recebiam uma educação em base militar. Elas eram aceitas nas competições e deveriam estar aptas a educar seus filhos para a guerra.